de Deus. Faz barulho para esse Deus. Glorifique esse Deus. Exalte esse Deus. Adore esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria seja no coração de cada um de vocês. Assim como o Pablo já me chamou, já me apresentou, para quem não me conhece ainda, para quem não conseguiu gravar o meu nome é Iveson, tenho 35 anos, sou membro da paróquia Santana e São Joaquim, onde sou ministro da Eucaristia, servo do grupo de oração São Dimas, que acontece todas as sextas-feiras na APAC. Alguém aqui já ouviu falar da APAC? Sim. Nós temos um grupo de oração toda sexta-feira na APAC. Um grupo de oração, não, 2 grupos de orações. Porque na APAC tem os recuperandos, regime aberto e regime fechado. Aqueles que estão no regime semiaberto são aqueles que uma vez por mês já vão em casa, já estão se ressocializando. E aqueles que estão cumprindo a sua pena no regime fechado estão privados do seu direito de ir e vir. Então toda sexta-feira na PAC nós temos 2 grupos de orações acontecendo ao mesmo tempo, um no fechado, um no semiaberto. O grupo de oração São Dimas faz parte do serviço São Dimas, que está inserido dentro do Ministério de Promoção Humana da Renovação Carismática. Eu faço parte também da Pastoral Carcerária, sou um agente da Pastoral Carcerária. Creio que muitos de vocês também um dia já ouviram falar da Pastoral Carcerária, uma pastoral da nossa igreja que faz um trabalho de evangelização, um trabalho pastoral aqui em Sete Lagoas, no presídio ali, promotor José Costa, no bairro Santa Felicidade, no fundo ali da Cidade de Deus. Temos um trabalho também no CIB, que é o Centro Provisório para Menores Infratores, no CSE, a antiga FEBEM, no presídio feminino, na cidade de Parauapeba. E para mim é um prazer, uma alegria poder estar aqui nessa noite, dando início a essa jornada de avivamento. E espero que você não venha somente nessa terça-feira, porque essa jornada vai acontecer durante várias terças-feiras. Então não perca esse momento. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus vai nos dizer que agora é o momento favorável, agora é o momento da salvação. E essa jornada a qual nós vamos viver aqui, a cada terça-feira, é um momento favorável, é o momento da salvação. Então cutuca essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa que Deus colocou do seu lado. Fala para ela assim, ó, não perca nenhuma terça-feira dessa jornada de avivamento. Não perca, Faz uma cara ameaçadora para essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, ó, se você perder uma terça-feira, vocês perderam uma terça-feira. Não, ameaça, com esse sorriso no rosto aí, não vai gerar temor nessa pessoa não. Faz uma cara ameaçadora. Estou de olho, hein? Olha lá, hein? Fala assim, se você perder uma terça-feira, você perdeu uma terça-feira, ó, de olho, viu? Quem vai ficar no prejuízo é você. Fala com ele. Vai ficar no prejuízo, você não viu. Então hoje nós vamos dar início à nossa jornada de avivamento. E alguém sabe qual que é o tema proposto para essa noite? A Santa Missa. Qual é o tema? Santa Missa. Não ouvi. Santa Missa. Então qual que é o tema de hoje? Santa Missa. Pergunta essa pessoa que está do seu lado assim, qual que é o tema dessa noite? O que ela respondeu para você? Santa Missa. É o tema dessa noite. Amém. É o ato mais sublime, mais importante que nós temos na nossa igreja. Tanto é que não tem uma carta encíclica do Papa João Paulo II, que se chama Eclésia Eucaristia, que no primeiro parágrafo, essa carta encíclica começa dizendo assim: a igreja vive da Eucaristia. Se a igreja está há 2016 anos de pé, mesmo diante das investidas diabólicas, é porque a igreja vive da Eucaristia. E hoje a nossa igreja está de pé, é porque ela vive da Eucaristia. Amém. E se você quer se manter de pé, viva
da Eucaristia. Como a igreja, se nós queremos nos manter de pé, avivar, é isso que a carta encíclica do saudoso São João Paulo II nos exorta, nos ensina. A igreja vive da Eucaristia. E qual é o local de encontrarmos pessoalmente com Jesus na Eucaristia? Santa Missa. E é o tema desse começo, dessa jornada de avivamento, a Santa Missa. Você que trouxe a sua Bíblia, tome ela comigo no livro de Gênesis, no capítulo 25. Livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 25. Achou? Gênesis 25. Gênesis 25, a partir do versículo 29. 6, pode passar mais. Primeiro livro da Bíblia. Vamos ficar de pé em respeito à palavra de Deus. Todo mundo tem a Bíblia em casa? Por que muitos não trouxeram? Esqueceram? Preguiça? Ou tem vergonha de andar com a Bíblia? Alguém aqui tem vergonha de andar com a Bíblia? Não. Então por que não trouxeram? Tem certeza que ninguém tem vergonha de andar com a Bíblia? Você teria coragem de chegar no meio da sua família lá, numa festa, em algum encontro familiar com a Bíblia debaixo do braço? Você teria coragem de chegar no seu serviço, na sua faculdade, na sua escola com a Bíblia debaixo do braço? Certeza, ninguém tem vergonha de andar com a Bíblia, não? Eu morria de vergonha de andar com a Bíblia. É sério. Comecei a participar de grupo de oração e não levava a Bíblia de jeito nenhum. Comecei a servir de grupo de oração, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Vocês não têm não, né? Glória a Deus. Aí um dia eu peguei a Bíblia, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, no versículo 38, e Jesus falava assim, ó: aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra perante aos homens, eu me envergonharei dele quando eu vier na glória do meu Pai com seus anjos e santos. Aí eu falei assim, estou mais ou menos enrolado. Mais ou menos. Jesus fala que ele vai se envergonhar de mim quando ele vier, porque eu tive vergonha da palavra dele. Depois disso, mais nunca eu tive vergonha de andar com a minha Bíblia, de levá-la ao grupo de oração, de estar talvez no local esperando, aguardando, estar com ela ali aberta, meditando. Não tenha vergonha de vir para a sua Bíblia no grupo de oração, onde você passa com a palavra de Deus. Você é um canal de milagre. Sai da esquina de sua casa e vem para a Bíblia no grupo de oração. Você é um canal de milagre. Você pode estar carregado de pecado, você está carregando a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Quando você vê alguém na rua com a Bíblia, seja protestante, católico, isso te remete a quem? Deus. Você vê alguém com a Bíblia? A Deus. Talvez aquele drogado, aquela prostituta, aquele adúltero, aquele homicida lá na esquina de sua casa, ele vai ter uma experiência com Deus no dia que você passar lá com a Bíblia debaixo do braço. E às vezes você tem vergonha de andar e está sem a Bíblia no grupo de oração, vem com ela escondida quando traz. Eu te falo que eu já vi milagre acontecer comigo, porque eu estava com a Bíblia debaixo do braço. Eu lembro quando eu morava na Boa Vista, eu ia à missa todos os dias na parte da manhã, e Deus continua me dando essa graça de me encontrar com Ele na Eucaristia todos os dias. Mas eu lembro que eu passava todos os dias, aproximadamente 10 para 7, na porta de uma casa, e sempre que eu estava passando ali, coincidia de um rapaz da cara fechada, que estava quase 2 de mim, está saindo da casa dele e encontrar comigo. Eu olhava para ele, virava, tentava dar um bom dia, não conseguia, ia com a cara fechada. E eu passava ali todos os dias, praticamente todos os dias eu me encontrava com ele. Eu não conseguia dar um bom dia para ele, ele com a cara fechada.
O tempo passou, deixei de encontrar. Um dia fui fazer uma missão numa comunidade terapêutica, numa fazenda de recuperação. Quem que eu encontro lá? O abençoado do irmão. O irmão vira para mim: ô irmão, você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro. Passava todo dia na porta da sua casa, com a cara fechada lá, com aquela cara amarga. Ele falou: era eu mesmo. E você não sabe de uma coisa? Eu falei: o quê? Eu tinha inveja de você. Eu falei: inveja? Você nem me conhecia, por que você tinha inveja de mim? Eu tinha inveja porque você era um homem de Deus e eu estava afundado nas drogas. Aquela Bíblia debaixo do meu braço gerou um milagre na vida daquele homem. E se eu passo ali sem a Bíblia, o que ia acontecer? O que ele ia achar? Para onde que ele ia achar que eu estava indo? Trabalhar, estudar. Por que ele falou que eu era um homem de Deus? Porque ele ia passar todo dia com a Bíblia debaixo do braço. Você acha que não chegou um milagre? Esse milagre na cadeira gerou por minha causa? Foi por causa da palavra de Deus. Ele via a Bíblia. O que remeteu aquele homem a Deus, o que levou ele a uma experiência, o que fez o Espírito Santo mexer dentro dele, remexer, estremecer, mover dentro dele, não fui eu não, foi a palavra de Deus. Talvez na sua casa, na sua família, tem um monte de gente que tem uma experiência com Jesus. Eu disse: você botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a escola, passar na casa dos seus familiares com a Bíblia, eles vão estranhar, né? Você com a Bíblia debaixo do braço? Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei com o grupo de oração com a Bíblia. Você, pelo amor de Deus, isso. Até na igreja está em caçar mulher, para com isso. Na igreja não, dá um tempo aí, ó. Venha com a Bíblia para o grupo de oração. Está dentro do ônibus, esperando no consultório, está com a Bíblia. Tire ela, não é para aparecer não. É para se alimentar. Mas venha com a Bíblia, você é um canal de milagre. Talvez na esquina da sua casa. Você fica reclamando, esse tanto de noiado, esse tanto de vagabundo, esse tanto de sem vergonha. Eles não são noiados, não são sem vergonha, não são vagabundos. São filhos de Deus que infelizmente perderam a dignidade. E talvez um dia você passar lá com a Bíblia e com o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo na sua vida, talvez a vida deles vão ser transformadas também. Então semana que vem, jornada de avivamento, todo mundo vem com a Bíblia debaixo do braço. E onde você passar, seja um canal de milagre, em nome de Jesus. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 25. Qual que é o tema da jornada de hoje mesmo? Vocês lembram? Santa Missa. Ah, então tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome de Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: vende-lhe primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome? Que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois agora mesmo. Tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilha. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Salve Maria, Salve, salve José, salve, salve João Batista. salve. Podem assentar-se. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Deus fala pela boca do profeta que o povo dele se perde por falta de conhecimento. Deus é bem claro
tem explícito em dizer pela boca do profeta Oséias que o povo dele se perde por falta de conhecimento. E quando eu olho para esse texto bíblico, quando eu olho para essa profecia de Oséias, o que eu vou ver, o que eu vou concluir é que o nosso maior inimigo não é o demônio, que o nosso maior inimigo não é nós mesmos. Porque muitas vezes, infelizmente, nós temos um conceito que o demônio é o nosso maior inimigo. Muitas vezes chegamos a dizer que nós mesmos somos nossos maiores inimigos. Mas quando eu ouço Deus falar pela boca do profeta Oséias que o povo dele se perde por falta de conhecimento, eu vou ver que o nosso maior inimigo é a nossa falta de conhecimento, é a nossa ignorância espiritual. Porque Deus não fala que o povo dele se perde por causa do demônio. Deus não fala que o povo dele se perde por causa do próprio povo dele, por causa dele mesmo, por causa do homem interior. Não, Deus fala que o povo dele se perde por falta de conhecimento. Deus fala que o povo dele se perde por ignorância espiritual. E glória a Deus por essa jornada de avivamento que vem nos dar conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento da nossa igreja. Como infelizmente temos nos perdido e temos dado brecha para o demônio entrar em nossas vidas por causa da nossa falta de conhecimento, por causa da nossa ignorância espiritual. Porque se eu tenho conhecimento das coisas de Deus, se eu tenho conhecimento das coisas do alto e coloco em prática, eu vou fechar as brechas e o demônio não tem acesso à minha vida. Se hoje eu tenho me perdido, se hoje a minha vida está na lama, se hoje a minha família está na lama, se hoje os meus sonhos desmoronaram, se hoje aquilo que eu edifiquei foi destruído, não foi por causa do demônio, foi por causa do conhecimento que nós não tínhamos, foi por causa da nossa ignorância espiritual, a qual nós demos brecha para o demônio entrar e para ele nos jogar no chão. Esse é o nosso maior inimigo, a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância espiritual. Porque se eu tenho conhecimento das coisas de Deus e coloco em prática, porque muitas vezes eu tenho conhecimento e não coloco em prática, continue sendo ignorante do mesmo jeito. Mas se eu tenho conhecimento e coloco em prática, eu fecho as portas para o demônio. Quantas realidades em nossas vidas poderiam ser diferentes, transformadas, se nós tivéssemos conhecimento, ou se nós tivéssemos colocado em prática aquilo a qual um dia nós ouvimos e não queremos e não quisemos aderir a essa verdade de fé. E quando eu falo de ignorância espiritual, de falta de conhecimento, eu não vejo um texto mais propício do que esse. Livro do Gênesis, capítulo 25. A palavra de Deus nos fala que Esaú era o filho primogênito de Isaac. E quando nós pegamos a cultura patriarcal, o filho primogênito, ele era diferente. Ele tinha algumas regalias que os outros filhos não tinham. Ele era honrado de uma forma diferente. Ele era favorecido de uma forma diferente. O filho primogênito é o primeiro filho. O primeiro filho, homem, nascido de uma família, ele era o primogênito. Ele tinha regalias, ele tinha honras, ele tinha direitos que os outros filhos não tinham. No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 17, fala que o filho primogênito tem direito à porção dupla de tudo aquilo que é do pai. Então, quando ia dividir a herança, quando o pai morria, o filho primogênito tinha uma porção dupla. Quando o pai morria, o filho primogênito assumia como senhor da casa no lugar do pai. Os seus irmãos prestavam serviço de vassalagem a ele. O filho primogênito tinha direitos, tinha honra que os outros filhos não tinham. Ele recebia uma porção dupla de tudo. E Esaú sabia disso. Esaú tinha o conhecimento
Até por ele ser filho de um dos nossos patriarcas, Isaac, ele tinha esse conhecimento. E a palavra de Deus fala que um dia Esaú chegou cansado, fadigado, e viu lá Jacó cozinhando um prato de lentilha. Olhou para a panela, viu lá aquela coisa vermelha. O que é isso aí? Lentilha. Me dá um pouco dessa lentilha. Jacó, que não era bobo nada, virou para ele e falou assim: ó, eu te dou um pouco dessa lentilha, mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura. Jacó, malandrão, te dou. Estava com fome, cansado. Ó, eu te dou um prato de lentilha, te dou um pão, mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura. Esaú, que me importa o meu direito de primogenitura? Me dá isso aí logo. Esaú jurou. Jacó foi lá e deu para ele um prato de lentilha, um pedaço de pão. E por um prato de lentilha e um pedaço de pão, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, o direito de ser senhor da sua casa. A partir do momento que Isaac morresse, o direito de receber uma porção dupla de toda a herança do pai. E quando eu olho para esse nome, eu vejo uma ignorância tremenda. Por um prato de lentilha, você trocaria o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha e um pedaço de pão? Trocaria ou não? Não. Fala a verdade, gente. Não. Nós trocamos por menos do que um prato de lentilha. Quantos de nós que trocamos o nosso direito de primogenitura por um cigarro de maconha, por um cigarro, por uma garrafa de cerveja, por uma relação sexual fora do casamento, por segundos ali de prazer, se masturbando com algo pornográfico, por uma pedra de crack, por uma pulada de cerco, por uma mentira? Quantos de nós que temos trocado o nosso direito de primogenitura por menos que um prato de lentilha? E o pior de tudo, quantos de nós temos trocado o maior tesouro que Jesus nos deu por menos de um prato de lentilha? Porque quando eu deixo de faltar, quando eu falto à Santa Missa, aos domingos, aos dias santos, eu estou cometendo o maior erro da minha vida, porque eu estou trocando o meu Senhor, que está se entregando por mim no altar, por menos que um prato de lentilha e um pedaço de pão. Quantos de nós, infelizmente, acabamos de falar aqui que não trocaríamos o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha e um pedaço de pão, mas trocamos a Santa Missa aos domingos e aos dias santos por um passeio, por um churrasco, por um jogo de futebol, por um passeio no shopping. Podemos olhar, criticar, zombar, julgar Esaú, só que infelizmente nós temos feito pior do que Esaú. Esaú trocou por um prato de lentilha e um pedaço de pão. Nós temos trocado a Santa Missa, o maior tesouro que nós temos, aonde está inserido todos os mistérios do amor de Deus, por menos que um prato de lentilha. Quando eu falto à missa aos domingos, quando eu falto às missas num dia santo, eu cometo um pecado mortal. Tanto é que você vai faltar na missa no domingo porque eu não quis ir, simplesmente porque eu quis um prato de lentilha e um pedaço de pão. No outro domingo, se eu for à missa, eu não posso comungar, eu tenho que procurar um padre e confessar antes. Se nós soubéssemos o valor que tem a Santa Missa, nós morreríamos de amor por ela. Infelizmente, muitas vezes, ou na nossa ignorância, porque não nos foi nos ensinado, ou talvez porque foi nos ensinado e nós não queremos colocar em prática, como que nós temos perdido favores divinos em nossas vidas. São Francisco de Sales fala que a Santa Missa é a melhor de todas as orações, é a melhor, a mais poderosa, a mais forte.
É onde nós nos encontramos verdadeiramente com o nosso Senhor. Eu sei que muitas vezes para a gente, por não conhecermos, não é agradável participar da missa. Eu vou na missa há 30, 40, 50, 60 anos e é a mesma coisa. Eu já sei tudo que o padre vai falar, eu já sei tudo que o padre vai fazer. É aí onde que entra o mistério da Santa Missa, que muitas vezes nós não conhecemos, e na nossa ignorância nós temos trocado por menos que um prato de lentilha. Quando eu vou para a Santa Missa, por mais que eu não entendo, e eu falo para você, às vezes Deus pode dar a graça de alguns homens, algumas mulheres enxergarem espiritualmente a Santa Missa aqui, como Ele deu para inúmeros santos. Mas eu falo para vocês, nós só vamos verdadeiramente conhecer aquilo que é a missa no céu. Se bem que a missa é o céu na terra, a missa é o céu na terra. Quando nós vamos para a missa, por mais que nós não conseguimos enxergar, por mais que nós não conseguimos compreender, quando nós vamos para a missa, nós vamos para o Calvário. Quando você sai da sua casa para ir para a sua missa, você está indo para o Calvário, para viver o quê? A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. O magistério da igreja, no catecismo da igreja católica, no parágrafo 1362, fala que a missa é o único sacrifício de Jesus. É o único sacrifício. Já no parágrafo 1367 fala que a celebração da Santa Missa e o sacrifício de Jesus na cruz é o único sacrifício. Eu sei que para nós isso é loucura compreender como que isso acontece, mas quando nós estamos na missa, nós estamos diante da crucificação de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Eu sei que isso muitas vezes o nosso intelecto não consegue compreender, mas quando eu saio de casa para vir à missa, eu estou vindo para o Calvário. O que o magistério nos ensina? Na missa acontece o sacrifício incruento, sem a presença de sangue. No Calvário, no altar do Calvário, o sacrifício foi cruento, com a presença de sangue. Parece loucura, mas os mistérios de Deus nós não temos que compreender. O mistério de Deus nós temos é que viver, é vivenciá-lo. E a missa nós temos que vivenciar. A cada missa que eu participo, eu estou diante do Calvário, da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que em cada Santa Missa Jesus morre, não, mas que em cada Santa Missa se atualiza a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Lucas 22:19, fazer isso em memória de mim. Eu sei que parece loucura aquilo que eu estou falando, eu sei que nós não vamos compreender racionalmente isso, mas é aquilo que São Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não vivemos, não andamos pela visão, e sim pela fé. E a nossa fé nos revela isso, que quando eu vou para a missa, eu vou para o Calvário. E infelizmente pela nossa falta de conhecimento, quantos favores divinos nós temos perdido. São João Bosco fala assim, olha o que São João Bosco fala. São João Bosco fala que as graças que nós não recebemos na missa, dificilmente iremos consegui-las de outra forma. São João Bosco deixa bem claro que as graças que nós não recebemos na missa, não vamos conseguir de outro meio. Talvez aquela graça que você está procurando, que eu estou procurando, talvez aquilo que nós temos nos empenhamos para alcançar um favor imerecido de Deus, nós não alcançamos ainda, porque infelizmente não temos buscado o Senhor de reto coração, no santo sacrifício da missa. Talvez aquela luta sua para alcançar algum favor divino, aquilo que você se empenhou, talvez essa graça, essa bênção ainda não te alcançou, porque você não tem praticado, você não tem participado frequentemente da Santa Missa. São Jerônimo chega a dizer que tudo que nós pedimos na missa, nós recebemos. Recebemos até aquilo
que nós não pedimos, mas que nos é necessário. Olha o que São Jerônimo nos afirma: tudo que nós pedimos na missa, nós recebemos. Recebemos até aquilo que nós não pedimos, mas que nos é necessário. Portanto, esse irmão que está do seu lado, fala com ele, com ela assim, ó: se tudo que nós pedimos na missa nós recebemos, por que você não frequenta a missa, meu irmão? Tudo que nós pedimos nós recebemos, por que você não está frequentando a missa todo dia? Por que nós não participamos da Santa Missa? E não é assistir não, que assistir a missa, nós assistimos na televisão. Nós participamos da Santa Missa. Se tudo que nós pedimos na missa nós recebemos, e recebemos coisas que nós nem imaginamos, por que não participamos da missa? É claro que eu sei que isso despertou algo dentro de você, mas missa não é lugar de ir somente para pedir, não. Missa, a Santa Missa não é um local para irmos somente para pedir, não. Um dia Santa Teresa de Jesus, na intimidade com Jesus, ela dialogava com Jesus, vivendo ali aquele êxtase de amor diante de Jesus. Ela virou para Jesus e perguntou assim: Jesus, o que eu faço para te agradecer? Jesus virou para ela e falou assim: ó, participe da Santa Missa. A Santa Missa não é só para pedir, não. Se você quer ser grato a Deus, se você quer ser grato a Jesus, se você quer ser grato ao Espírito Santo, participe da Santa Missa. Talvez chegou aqui hoje com o coração irradiado: hoje eu não quero pedir nada, hoje eu quero louvar e glorificar e adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus de amor. Não tem melhor lugar para você ser grato a Deus do que na Santa Missa. Se você quer expressar a gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida, participe da Santa Missa. Ó, como a nossa ignorância tem nos feito perder tantos favores divinos. Olha quanto a nossa ignorância tem nos feito perder inúmeros benefícios divinos. Um dia perguntaram para São Padre Pio: Papi, quais são os benefícios da Santa Missa? Padre Pio virou para aquela alma e falou assim: os sacrifícios da Santa Missa são inúmeros. Só no céu que nós vamos poder contemplá-los da forma que eles são. Padre Pio deixava bem claro que são inúmeros os sacrifícios, benefícios que nós recebemos na missa. Só que nós, infelizmente, na nossa ignorância espiritual, temos trocado os benefícios divinos por um prato de lentilha, por um pedaço de pão. É o que nós temos feito, por não participar da Santa Missa assiduamente, por não vivermos aquilo que a igreja nos convida a viver. Eu fico vendo como que nós somos ignorantes espiritualmente. Dia 31 de dezembro, igrejas lotada, todo mundo de branco lá. E dia 1º, como é que está a igreja? Dia 1º é dia santo. Dia 31, missa de ação de graça. Dia santo é dia 1º, Santa Maria, Mãe de Deus, e igreja vazia. A nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, dando brecha para o demônio entrar e nos destruir. E como temos perdido os benefícios de Jesus em nossas vidas, como temos perdido os benefícios do Senhor em nossas vidas, ao não participarmos da Santa Missa, por não conhecermos o valor da Santa Missa. Como infelizmente temos perdido, na nossa ignorância espiritual, dando brecha para o demônio entrar. É a oração mais bela, é a melhor das orações, é a oração mais poderosa, como já dizia Padre Pio. E nós muitas vezes temos trocado a Santa Missa por um prato de lentilha, por um pedaço de pão, por muitas vezes não conhecermos o valor da Santa Missa. Quantos benefícios a Santa Missa nos traz? Quando participamos da Santa Missa, o demônio perde o poder sobre nós. Quando nós viemos para a Santa Missa, o demônio perde o poder.
como aumenta em nossas vidas as graças temporais, as graças espirituais. Já dizia São Dionísio que não existe meio melhor para nos santificarmos do que a Santa Missa. São Vicente Ferrer fala que uma comunhão que nós recebemos na Santa Missa tem mais valor espiritualmente do que 7 dias seguidos de jejum a pão e água. Uma missa que nós participamos e comungamos em estado de graça tem mais valor do que 7 dias de jejum a pão e água. E nós temos trocado a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, por um prato de lentilha, por um pedaço de pão. O Catecismo da Igreja Católica fala, no parágrafo 1324, que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. E onde que nós encontramos a Eucaristia? Onde que nós encontramos a Eucaristia? Santa Missa. Na missa. E nós temos perdido, é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. É aquilo que Paulo falava aqui. Nós nem sabemos muitas vezes que a Eucaristia é Jesus. Quantos de nós que vamos para a missa falam assim, ó, eu vou lá pegar a hóstia, você vai pegar batata, pegar fubá, pegar um pacote de arroz, pegar o que você quiser. A Eucaristia nós vamos comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já nos dizia Santo Afonso de Ligório, Jesus na Eucaristia é o médico e o remédio. São Bernardo fala que quando nós comungamos, os anjos montam guardas de amor ao nosso redor. Não é porque nós somos bonitos não, gente, mas é por causa de Jesus que está dentro de nós. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. Nós temos o maior tesouro que Jesus nos deu, que é o seu corpo e seu sangue, e muitas vezes não reconhecemos isso, ou por ignorância, porque alguém não nos ensinou, ou porque talvez nós não demos ouvido. Quantos de nós católicos que não conhecemos esse tesouro que é Jesus, no seu corpo e no seu sangue? Ah, mas eu comungo, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas é Jesus, é o seu corpo e o seu sangue, é mistério de fé. E quantos sinais Jesus nos dá na Eucaristia? O maior deles para mim, no ano de 700, numa cidade da Itália chamada Lanciano. Eu sei que nosso tempo já está bem esgotado ali, mas no ano de 700, numa cidade da Itália chamada Lanciano, o sacerdote, quando celebrava a missa, ele não acreditava que naquele momento o pão se transubstanciava em carne e o vinho em sangue de Jesus. Porque no momento da consagração, quando o padre diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, aquele pedaço de pão já não é mais pão, é a carne de Jesus. E o vinho não é mais vinho, é o sangue de Jesus. E aquele sacerdote não acreditava. Um dia na Santa Missa, aquele pedaço de pão se transformou em carne, e aquele cálice com vinho se transformou em sangue. Isso no ano de 700. Se você for nessa cidade, depois de 1316 anos, se você for nessa cidade da Itália, chamada Lanciano, está lá até hoje essa carne e esse sangue. Se passaram 1316 anos. Se você fazer um exame na carne, a carne é um pedaço do miocárdio, um pedaço do coração, e o sangue é de alguém que está vivo. Quem que está vivo? Jesus. O tipo sanguíneo é AB positivo. AB, o mesmo tipo sanguíneo das pessoas que viviam na região que Jesus viveu. O sangue é de alguém que está vivo. Contém ainda minerais, potássio. Está lá para ser adorado. Eucaristia, o corpo
e o sangue de Jesus. E nós temos trocado a Eucaristia por um pedaço de pão seco, por um prato de lentilha. Eu estou falando de Eucaristia, gente, corpo e sangue de Jesus. Não estou falando disso que essas seitas protestantes dão aí não. Na igreja que o pessoal de casa vai, tem a Santa Ceia. Lá na Santa Ceia eles comem pão seco e toma suco de uva. Aqui não, nós comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não comungamos isso não. Eu já vi muito falando, lá também tem a Santa Ceia, pão seco e suco de uva. Mas se tem um milagre eucarístico que mexe comigo, é um milagre eucarístico de Santarém, 1247, se não me engano, numa cidade de Portugal chamada Santarém. Tinha uma mulher que o marido dela estava pulando muito a cerca, batia nela, e ela um dia resolveu ir lá numa bruxa, numa catimbozeira, numa macumbeira, para fazer um trabalhinho para ela, para amarrar o marido dela. Aí quando ela chegou na bruxa, na catimbozeira, na macumbeira lá, ela virou e falou assim: eu faço um trabalho de amarração para vocês, mas você tem que trazer uma hóstia consagrada para mim. A mulher: tudo bem, eu trago. Para que aquela bruxa queria a hóstia consagrada? Vocês sabiam? Para profaná-la. Vocês não sabiam que nessa seita diabólica aí não? Nesse centro aí, no capeta aí, eles entram dentro da igreja para roubar a hóstia consagrada a Jesus da Eucaristia, para levar para esses locais. Não sabia disso não, gente? Vocês nunca viram isso em redes sociais, televisão, que invadiram uma igreja, roubaram o sagrado, roubaram as partículas de hóstia consagrada, não? Para que esse povo dessas seitas ocultas entra dentro da igreja, corre o risco de ser preso para roubar um pedacinho de pão que está ali? Vocês imaginam ou não? Corre o risco de ser preso. Por que eles não entram numa seita protestante dessa aí? Por que eles não vão lá nos Jeová, nos Mormons, nos Batistas, com todo respeito à fé deles? Por que eles não vão lá? Até o demônio sabe que Jesus está na Eucaristia, e nós católicos, na nossa ignorância, não sabemos. Eu te falo que dentro do presídio, dentro da vaca, presos já falaram comigo que eles entravam dentro da igreja, comungar, recebia dinheiro de pessoas de seitas ocultas para roubar Jesus da Eucaristia, para levar para o centro, para chegar lá, urinar em cima, jogar em pólvora, botar fogo. Até o demônio sabe que Jesus está na Eucaristia, e nós católicos estamos esse tesouro e não sabemos. Você acha que se fosse simplesmente um pedacinho de pão, eles iam correr risco de ser presos para entrar dentro da nossa igreja? Vocês acham que iam? Não. Todo dia nós vamos ver se satanista invade a igreja. Olha nas redes sociais. Você acha que se fosse simplesmente um pedaço de pão, eles entravam na igreja? Até o demônio sabe que Jesus está na Eucaristia, e nós católicos não nos atentamos para isso. E a mulher foi lá, falou com o padre que estava doente, pediu o padre para comungar. O padre deu a Eucaristia na boca dela. Na hora que o padre virou as costas, ela tirou o corpo e o sangue de Jesus, colocou na dobra do vestido dela e saiu andando na rua para levar para a bruxa, para a catimbozeira lá. E quando ela começou a andar na rua, começou a pingar sangue, e todo mundo na rua via aquele sangue, e todo mundo achando aquilo estranho. Ô dona, só está machucada, está doente, está saindo sangue. Ela sabia que era a Eucaristia. Quando ela chegou dentro da casa dela, pegou aquele pedaço, aquela partícula da hóstia consagrada de Jesus sacramentado, jogou dentro do baú que ela tinha e foi dormir. De noite a casa, depois que o marido dela estava dormindo, a casa iluminou todinha, e ela não teve como, contou para o marido dela. Foram lá, chamaram o padre. Vou resumir bem a história. E hoje você pode ir lá em Santarém, está lá até hoje. Hoje lá em Santarém tem o santuário do preciosíssimo sangue de Jesus. Aquela partícula de hóstia consagrada está lá até hoje, se transformou em sangue. E nós católicos não acreditamos que Jesus está na Eucaristia. Nós católicos trocamos a Eucaristia por um prato de lentilha, por um pedaço de pão. Só que hoje nós não temos desculpa mais não. Nós sabemos o valor que há na Santa Missa.
Sabemos que Jesus está presente na Eucaristia como médico e como remédio. Daí a necessidade de eu procurá-lo cada vez mais na Eucaristia. São Pedro, Julião e Eimar já nos dizia, para nós católicos: tendes a Eucaristia, queres mais o quê? Nós temos a Eucaristia, o que mais nós queremos? O próprio São Pedro, Julião e Eimar fala assim: ó, se as almas do purgatório pudessem voltar um dia sequer, elas fariam de tudo para participar de uma Santa Missa. As almas do purgatório fariam de tudo para participar de uma Santa Missa. Eu não lembro se foi São João Bosco que disse também. Não lembro, se não me engano foi São João Bosco que ele fala assim, ó: cuides de participar da Santa Missa frequentemente, mesmo em dias de semana, mesmo que para isso te gere algum desconforto, algum sacrifício, pois com essa participação frequente na Santa Missa, na Eucaristia, inúmeras bênçãos nos alcançarão. Mesmo que nos cause algum transtorno, algum sacrifício. Santa Maria Gorete andava 24 quilômetros para ir à missa todos os dias, e nós temos preguiça de sair da nossa casa para vir para a missa. E se a missa demora um pouco, já ficamos olhando para o relógio e falando assim, ó: esse padre está conversando demais, essa missa hoje está rendendo. Andava 24 quilômetros por dia. Participe da missa cada vez mais, mesmo que para isso te gere algum sacrifício, algum desconforto. Você que não ia na missa de vez em quando, faz uma boa confissão e começa a participar da missa todos os domingos, comungar Jesus todo domingo. Você que vai só aos domingos, procure mais um dia de semana. Você que já vai 2 vezes, começa a ir 3. Você que vai 3, começa a ir 4. Você que vai 4, começa a ir 5. Você que vai 5, começa a ir 6. Você que vai 6, começa a participar da Santa Missa todos os dias. É o nosso encontro pessoal com Jesus. É o local de eu me encontrar com meu Deus que se entregou por mim. É participar do Calvário. Por isso, quando nós vamos para a missa, podemos participar da missa de qualquer jeito, não, gente. Eu fico vendo gente que vem para a missa como se fosse um compromisso social, chega atrasado, comunga de qualquer jeito. Missa de domingo, se eu chegar depois que o padre fez o nome do Pai, você pode até comungar, mas você vai ter que ir na missa de novo e participar da missa por completo. Que a missa de semana você pode chegar atrasado e confessar, a missa de domingo não. Se você chegou na missa de noite atrasado, depois que o padre deu início com o sinal da nossa fé, se não tiver como você ir para outra igreja, você pode até comungar, mas você vai ter que confessar depois, na outra semana, você participar. É participar da missa por completo. É por completo. Quantos de nós que participamos da missa de qualquer jeito, estamos dentro da missa mexendo no telefone? Um dia perguntaram para São Padre Pio: Padre Pio, como que nós devemos participar da missa? Padre Pio respondeu assim, ó: como Nossa Senhora e São João estavam diante do sacrifício de Jesus na cruz, estavam lá de pé. Tem gente que vem para a missa com o celular, mandando mensagem no WhatsApp, olhando resultado de futebol. Com todo respeito, quando nós viemos para a missa, nós estamos diante do Calvário, participando da crucificação, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é um saco. Saco é um inferno. A missa é o céu na terra. Ah, não é a mesma coisa. Todo dia você come do mesmo jeito também. É a mesma coisa. Toma banho do mesmo jeito. Você nem tem uns que não gostam também. Ainda mais nesse frio ainda. O sacrifício da Santa Missa é o único sacrifício. Faça um propósito na sua vida. Isso não é nem propósito, não. Isso é mandamento. Participar da missa aos domingos é mandamento. É Deus que manda. Agora,
participe da missa mais de uma vez. Você vai ter que acordar cedo, vai ter que andar longe, participe. Porque as graças que nós não recebemos na Santa Missa, dificilmente iremos alcançar em outro lugar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o valor da Santa Missa você já sabe. Não troque a missa por um pedaço de pão, nem por um prato de lentilha, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado e glorificado. Graças e louvores sejam dados a todos os momentos. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todos os momentos. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todos os momentos. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento, por nós e nos fazemos fiéis e adoradores em espírito e verdade. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito